Olá, meus amigos, irmãos, bem-vindos mais uma vez. Hoje o nosso 17º dia da campanha de 40 dias de jejum e oração. Tema da campanha: Eu me ponho de joelhos, baseado aí no texto bíblico em Efésios, capítulo 3, verso 14. Como disse, sempre uma alegria muito grande poder recebê-lo. Já queria pedir a você para compartilhar as devocionais, compartilhar o link do grupo, para que outras pessoas possam somar-se a nós e a gente seguir nessa caminhada de jejum e oração. Lembrando que isso são disciplinas espirituais e disciplinas nós temos que ter o hábito de praticá-las. Então a campanha é um ponto de partida, ok? Então, desde já, agradecer a você pela confiança, por a gente caminhar junto nesses 40 dias. Eu tenho certeza que Deus está trabalhando em nosso coração, está forjando mais do seu caráter na nossa vida e certamente frutos, bênçãos colheremos disso. A maior delas, sem dúvida nenhuma, estar diante do Pai, em paz, em comunhão, vivendo aí a plenitude que Deus tem para a nossa vida. Como eu disse, hoje 17ª devocional, falaremos sobre casamento, e é um assunto que eu sempre gosto muito de falar. Vou fazer minha audiodescrição, como sempre, como forma de acessibilidade. Meu nome é Júlio de Carvalho, tenho 43 anos, sou membro da Igreja Batista Rosa de Saron, sou um homem pardo, tenho aproximadamente 1,80 m, sou calvo, uso cabelo cortado a máquina e máquina zero, bem baixinho, uso óculos e hoje estou vestido de uma blusa de malha manga curta e o fundo aqui da imagem, dessa filmagem é uma parede branca. Então vamos lá, eu vou tentar ser o mais objetivo possível nessa devocional, mas que não percamos aí nenhuma das informações maravilhosas que o texto traz para nós e a reflexão também. Então o texto é em Gênesis 2, verso 21 ao verso 24, e ele diz o seguinte: Então o Senhor Deus fez o homem cair em um sono profundo, e enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor fez uma mulher e a levou até ele. Disse então o homem: Esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por esta razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Amém? Que Deus abençoe sua palavra ao nosso coração. O versículo-chave da devocional de hoje é o verso 24, que diz: Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Então, assim como nós falamos na devocional anterior, nesta semana as lições, as devocionais, eu como homem, direcionarei para o homem na sua missão e visão sacerdotal no lar, daquele que Deus tem o propósito de fazer dele um líder, um cuidador, aquele que de fato está disposto a entregar a sua vida, como diz o texto bíblico, para sua esposa e também para sua família, assim como Cristo entregou para a igreja. Então, como homem, neste momento da humanidade, onde a paternidade é questionada por muita gente e é abandonada por muitos homens, a gente precisa resgatar esse propósito de Deus para a vida do homem. Mas, como falamos, é uma conversa, não é uma conversa só para homens, e sim sobre homem. Então a mulher tem que estar, principalmente aquela mulher que o marido não é cristão, para cada vez mais entender o propósito do Senhor e cair de joelhos, se colocar de joelhos diante do Pai, para que o Senhor converta o coração do seu esposo. Então, a passagem aí, no verso 24 do capítulo 2,
vai trazer 3 pilares para o casamento. Esse verso ele traz 3 pilares para o casamento. O verso ele vai dizer o seguinte: por essa razão o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher. Então o verso é bem objetivo e contundente. O homem se une à sua mulher. O homem vai se unir a um ser de gênero diferente dele, sexo feminino. Então, o casamento, em primeiro lugar, ele é heterossexual. Não existe nenhum respaldo bíblico. Pelo contrário, aos Romanos, Paulo é bem contundente em falar que união ou relações sexuais entre pessoas do mesmo sexo, isso é contrário. Isso é abominável para o Senhor. O verso em Romanos, no capítulo 1, verso 26 e 27, diz: por essa causa Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até as mulheres trocaram a relação natural por outra contrária à natureza. Da mesma forma, os homens também, tendo deixado a relação sexual natural com a mulher, se inflamaram em um desejo uns pelos outros. Homens cometeram atos vergonhosos e receberam em si mesmo o castigo merecido pela sua perversão. Então, o primeiro pilar do casamento é que o casamento ele é heterossexual. E hoje, infelizmente, amados, por essa enxurrada de mensagem, de informação, de narrativas, tentando convencer as pessoas do contrário, muitos irmãos e irmãs, salvo em Cristo Jesus, estão admitindo, os seus filhos e filhas terem esse tipo de relação, sob essa argumentação de que eu não vou me opor, não vou brigar com os meus filhos. Sim, sem dúvida nenhuma, nem estou falando para você fazê-lo, mas muitos estão consentindo. E aí esse consentimento é você que tem que fazer análise até onde você está permitindo isso. Muitos estão permitindo coisas que desagradam a palavra do Senhor. E infelizmente dentro da igreja há muitos homens e mulheres também mudando o uso natural das coisas. Então o negócio está totalmente desvirtuado. E isso é vergonhoso para o Senhor. O Senhor não aprova isso, não foi essa a finalidade que Ele fez. Cada um faça de si o que bem quiser da sua vida. Contudo, agora falar que Deus aceita e permite isso, não. Deus não aceita e não permite. Então, meu amado, se você está começando aí, eu digo meu amado porque, como eu falei, o estudo é voltado, mas também minha irmã, o estudo hoje, essa semana, é voltado para o lado sacerdotal. Você, como chefe do seu lar, você tem que cair de joelhos pelo seu filho, pela sua filha. E se você estiver também sofrendo algum ataque nesse sentido, você repreender isso e saber que isso é do inferno. Não existe meio termo. O casamento ele é heterossexual e você precisa se posicionar diante do Senhor, principalmente posicionar-se quebrantado de joelho. O casamento é monogâmico. Esse é o segundo pilar, porque o texto diz: por essa razão o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher. Não às suas mulheres, há muitas mulheres. Na verdade, isso nunca foi o desejo do coração do Senhor, permitir que o homem tivesse muitas mulheres. Porque o texto vai dizer: os dois serão uma só carne. Então são dois, tornando-se uma só carne. Mas o Senhor, pela dureza do coração do homem e também pelo livre-arbítrio, permitiu o homem por um tempo viver nessa realidade. A gente vai ver isso no Antigo Testamento. Mas o Senhor Jesus ele é categórico em Mateus, no capítulo 19, do verso 4 ao verso 6. Depois você vai ler lá: a vontade do Senhor é que sempre foi macho e fêmea, homem e mulher. São dois, tornando-se uma só carne. Então, pela dureza do coração do homem, isso foi permitido. Mas a vontade do Senhor é que isso nunca tivesse acontecido. E isso é reafirmado, como falamos no texto, em Mateus, no capítulo 19, do verso 4 ao verso 6. E o texto diz o seguinte: Jesus respondeu: vocês não leram que no princípio o Criador fez o homem e a mulher e disse: por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. Se unirá à sua mulher. Os dois se tornam uma só carne. Então o casamento ele é monogâmico. Assim eles serão
Assim, eles já não são dois, mas uma só carne. E ainda dá uma ordem: portanto, não separe o que Deus uniu. A palavra do Senhor é bem direta. As pessoas mencionam esse texto assim: quando Deus une, o homem não separa, dando a ideia de que quando houve o divórcio foi porque não foi Deus que uniu. Não, o texto não fala isso. O texto é no imperativo: olha, não separe o homem o que Deus uniu. E essa palavra é para o homem no casamento, é para a mulher no casamento, mas também é para aqueles que estão de fora. Para aquela sogra que quer criar um caso, para aquele sogro, para alguém da família que implica com o cônjuge do seu filho, do seu neto, do seu irmão, para aquela pessoa no trabalho ou na vizinhança que está se insinuando para uma pessoa casada. Não, a palavra é bem clara: não separe o homem o que Deus uniu. Não haverá bênção. Haverá sobre si, na verdade, forte castigo para aquele que se opuser contra o casamento, porque o casamento é algo santo. E eu quero aqui mencionar, por exemplo, um texto em Provérbios 5:15 que diz: beba das águas da sua cisterna. E Provérbios 5:18, na parte B, diz: alegra-se com a esposa da sua juventude. Amado, contente-se com a sua esposa. Não simplesmente por se contentar, tem que me contentar com ela, não, porque nela já tem contentamento suficiente. O seu casamento já é pleno, a sua metade já foi achada, e você já tem na sua esposa toda a sua satisfação, satisfação emocional, satisfação espiritual também, satisfação sexual. Então não há por que você beber de outra cisterna. Beba da sua. Você conhece a água é limpa em todos os sentidos, a água é confiável, é você que faz a manutenção. Não se atreva, não se envolva com outra mulher, não peque contra você, contra o seu casamento, contra Deus, contra a sua família e contra o seu próximo. Há bênçãos do Senhor para o casamento e você é plenamente satisfeito na sua união com a sua esposa. Não vale a pena tanta dor e tanto sofrimento, tristeza que trazem aí a separação. Terceiro ponto: já vimos que o casamento ele é heterossexual, né? É homem e mulher. Já vimos que o casamento é monogâmico, é um homem e uma mulher. E agora a gente chega ao terceiro pilar do casamento. O casamento ele é monossomático. Ou seja, na verdade, o que a palavra está dizendo, né, quando diz: por essa razão o homem deixará seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, eles se tornarão uma só carne. E isso é tremendo, porque ter essa ideia de que você com a sua esposa é uma só carne, você vai preservá-la porque você está se preservando. Não é 1 mais 1 são 2, 1 mais 1 é 1 aqui nessa conta do Senhor. Porque o que eu faço à minha esposa, eu estou fazendo para mim. O bem que eu faço para minha esposa, eu estou fazendo para mim. Se eu cuido da minha esposa, eu estou cuidando de mim. Ninguém pode atentar-se contra si mesmo. Ninguém tem prazer em atentar-se contra si mesmo. Então saiba que quando você cuida do seu cônjuge, você está cuidando de você mesmo. O casamento, ele é essa relação, né, legítima e sexual entre duas pessoas de sexos distintos. O casamento é tão glorioso, santo e íntimo que Jesus compara o casamento, o relacionamento do homem e da mulher, com o seu relacionamento com a igreja. Você certamente já deve ter ouvido ou lido o texto bíblico falar que Jesus é o noivo e a igreja é a noiva. E um dia ele virá. E quando ele vier, ele vai levar a sua noiva para as bodas do Cordeiro. Olha a preciosidade do que o casamento é, a referência que o casamento é. Ele é comparado a essa unidade entre Cristo e a igreja. O casamento de fato tem que ser visto dessa forma, com essa santidade. O casamento foi criado para ser indissolúvel. A ordem é expressa. Assim eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, ninguém separe o que Deus uniu, como nós falamos, né? A santidade, a vontade do Senhor é que ninguém separe aqueles que Deus uniu. Então, amados, essa é a palavra de hoje. Há 3 pilares para o casamento.
Casamento é heterossexual, casamento, ou seja, pessoas de sexos distintos, né? E sexos biológicos, tá? Não é nessa de identificação sexual, não, tá? Pessoas biologicamente com sexos distintos, é homem e mulher. O casamento é heterossexual. O casamento é monogâmico, é um homem e uma mulher. E o casamento, além de ser heterossexual e além de ser monogâmico, ele é monossomático, ou seja, os dois tornando-se uma só carne. Amados, não há bênção no divórcio. Deus odeia o divórcio. E eu não quero nem entrar nesse mérito, que isso daria muito pano para manga, né? Como diz aí o ditado. Mas o casamento, ele é monossomático. Então vamos orar nesse sentido. Então, homens, em nome de Jesus, tá? Não tolere no seu coração espiritualmente relações homoafetivas ou homossexuais, né? Ataques de Satanás, e principalmente na vida dos seus filhos, na vida dos seus netos. Caiam de joelhos, oram. Não estou falando para você entrar em confronto, mas há coisas que você tem que se posicionar, né? E principalmente se posicionar diante das pessoas e principalmente diante do Senhor. Diante do Senhor é de joelhos clamando por libertação. No sentido de ser monogâmico. Então, amado, em nome de Jesus, vai beber só da água da tua cisterna, tá? Não beba de outra água não, porque você pode ou se contaminar físico, espiritualmente, ou você pode arrumar o problema com o dono da cisterna. E um homem traído é capaz de qualquer coisa. Então tome cuidado ao olhar para a grama do vizinho. E por fim, o casamento é monossomático. A vontade do Senhor é que a gente permaneça com o nosso cônjuge até que Jesus venha, né? Venha individualmente, ele nos recolhendo, ou venha para buscar a sua igreja. E a beleza, a plenitude no casamento, ele é bênção. Como todo relacionamento na vida que a gente tem ali os lados das diferenças, a gente se aborrece, mas a plenitude, as bênçãos de um casamento nem se compara diante aí desses probleminhas que a gente tem em qualquer relacionamento, em qualquer grupo social. Amém? Quero convidar você a se colocar de joelho. Se você já praticou ou está em algum ato homossexual, homoafetivo, né, que é o termo aí que se utiliza normalmente, põe-se de joelhos, vamos pedir ao Senhor, clamar ao Senhor por libertação. Se você está vivendo em adultério, está flertando, já está cometendo adultério na sua mente, no seu coração, coloque-se de joelhos, vamos pedir perdão ao Senhor, né? E se você pensa em se separar, peça ajuda a Deus, peça perdão e peça ajuda a Deus, porque você é uma só carne com a sua esposa, e separar parte da sua carne traz dor para você, traz dor para sua esposa e traz dor para os filhos. E pode ter certeza, tá? Muitas pessoas dizem que enfrentaram o mesmo problema no segundo relacionamento do que no primeiro. Então não é terminando que as coisas vão se resolver. E muitas diziam, né? Mais de 90% diz que não teria se separado se soubesse que o segundo relacionamento seria assim. Então você tem que estar atento a isso. É claro que quando a separação envolve violência física, né, traição, aí é outra coisa, aí a recomendação de fato é separar-se, né, para não ter um problema maior. Ninguém é obrigado a viver sob escravidão, sob jugo. Amém? Vamos pedir a Deus para nunca admitir em nosso coração a normalidade do homossexualismo. Vamos pedir para que haja pleno contentamento no nosso casamento, intimidade, amizade, parceria, né, com o nosso cônjuge. Vamos pedir ao Pai para Ele nos preservar contra o nosso casamento e contra o casamento dos outros também. E vamos pedir a Deus para que o nosso casamento seja exemplo para os nossos filhos, tá? Muitos filhos não estão querendo ir para o casamento por conta da relação tóxica, né, dos seus pais. Amém? Vamos orar. Senhor, nós queremos, no nome de Jesus, pedir ao Senhor nesta hora que o Senhor visite, ó Deus, esta reunião minha com os meus irmãos e amigos. Ó Deus, que o Senhor, ó Deus, na direção de tudo isso agora, nesta hora da oração, possa visitar cada mente, cada coração. Ó Deus, libertando de toda a culpa, ó Deus, libertando em Cristo Jesus de toda a culpa, que haja arrependimento, Senhor, porque certamente haverá perdão, porque a Tua palavra diz, ó Deus, que aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Então, se alguém, Senhor, praticou algum ato homossexual, se alguém está admitindo, Senhor, que seus filhos
ó Pai amado, possam praticar tais atos. Se alguém está pecando contra o casamento, adulterando, Senhor, seja fisicamente ou no coração, ou através de qualquer outra forma, pornografia, ó Deus, em nome de Jesus, que esse coração esteja aberto ao arrependimento para poder alcançar graça e misericórdia diante do Senhor. Se alguém, Senhor, olhando para a grama do vizinho, ó Pai amado, que o Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, batendo a porta desse coração, esse coração possa estar quebrantado a pedir perdão, ó Deus, e reconsiderar, mais do que isso, arrepender-se, abandonar, ó Deus, de tais práticas. O Senhor tem bênção, ó Pai, para o nosso casamento. O Senhor, ó Deus, tem pleno contentamento para as nossas relações com a nossa esposa, os homens e as mulheres com os seus esposos. Ó Deus, o Senhor nos enche, dá o que é necessário na intimidade, na amizade, no companheirismo, ó Deus, na caminhada juntos, ó Pai, em nome de Jesus. E se algum casal com algum problema, seja ele de qualquer ordem, eu peço ao Senhor que ministre a tua bênção, a tua libertação, ó Pai amado. Se há algum problema financeiro atrapalhando a unidade deste casal, ó Deus, que o Senhor, em nome de Jesus, possa conceder a graça deles organizarem as suas finanças. Se for necessário, para além da organização, ó Deus, que o Senhor possa complementar a renda desses irmãos e amigos, em nome de Jesus. Mas se houve, ó Deus, alguma traição, ó Pai amado, e que se essa traição, ó Deus, foi um desvio, ó Deus, um momento, ó Pai amado, em que não trouxe alegria ao coração daquele que adulterou e ele se arrependeu, ó Deus, em nome de Jesus, se há amor neste casal, respeito, ó Deus, que o Senhor possa restaurar, ó Deus, possa ministrar o teu perdão sobre essas vidas. Queremos pedir ao Senhor, ó Deus, sobre a vida dos nossos filhos, dos nossos netos, de repente até bisnetos, ó Deus, bisavós ou bisavós podem estar conosco nessa hora. Pedimos a Ti que o Senhor liberte de todo espírito, ó Deus, toda a opressão de homossexualismo, ó Deus, dessas relações vergonhosas diante do Senhor, porque o Senhor, ó Deus, criou-nos com um propósito, com uma finalidade, mas o pecado, ó Pai amado, contaminou, ó Deus, corrompeu, ó Pai amado, aquilo que o Senhor criou, e precisamos de uma nova natureza em Cristo Jesus para dizer não, Senhor, para essas práticas pecaminosas. Tem misericórdia de nós, dá-nos sabedoria, Senhor, diante, ó Deus, desse mundo caído, que tolera, admite e prega, ó Deus, essas relações, prega o fim do casamento, ó Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos pedir ao Senhor que a tua igreja seja a luz, casamentos sadios, casamentos, Senhor, que seja referência para os filhos, para que a gente possa, ó Pai amado, continuar fazendo a diferença, ó Deus, neste mundo, e este mundo não foi plenamente destruído pelo próprio homem, porque o Senhor colocou aqui os teus servos para observarem a tua justiça e a tua santidade. Muito obrigado, nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Queridos, uma bênção. Amo falar sobre casamento, mas amanhã quero falar a você, homem, e também a mulher e aos solteiros. Atenção, hein? A gente precisa estar ligado nesses assuntos. Falar sobre segurança. É importante a mulher e os filhos olharem para o homem, para o pai, para o marido e ter segurança naquela pessoa. Da mesma forma também é importante para o homem sentir-se seguro em seu lar. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Fique na paz. Amém.